Então, na verdade, nos últimos anos, assim, eu tenho trabalhado muito em me permitir as situações específicas, né, de me deslocar para esses lugares onde eu vou realizar o trabalho e tentar, a partir desse contexto, né, com algumas ideias prévias e tudo, mas em aberto para poder realizar com o que eu vou me deparar, né. E aqui foi um pouco assim. E quando eu recebi o convite para a Bienal, que achei, pensei em umas possibilidades do que eu poderia. Eu não queria trazer um trabalho, eu não queria pensar algo pronto e deslocar para cá. E tem também aqui uma situação muito específica e interessante, que é o espaço da exposição, né? Que é essa fábrica, tem toda uma história, espaço gigante, tem uma carga aqui, né, de questões assim, muito interessante como desafio para realizar um trabalho. E a ideia prévia que eu tinha, assim, a princípio, foi pensar o Nordeste, né, a partir de um clichê, que era essa coisa do chão craquelado, né, e pensei em usar isso como referência para uma escultura, um trabalho escultórico, que é fundição, que é uma coisa que eu nunca fiz, nunca tinha trabalhado com fundição até então. E foi um processo, né, tá muito interessante essa relação com esse meio, né, de produção que eu nunca tinha contactado, assim. Encarei isso como um grande laboratório, porque o tempo, apesar de eu cheguei aqui com uma certa antecedência, mas um trabalho novo, uma situação nova, um contexto completamente diferente. Mas eu acho que serviu como um belo experimento, assim, pelo menos esse trabalho especificamente de fundição, né, que eu intitulei de Veredas, e é a partir desse craquelado que eu uso como eu queria trabalhar com a fundição e que eles usam esse molde na areia, né, aquela fundição bem básica, assim, né, que é uma coisa, na verdade, é muito antigo, mas é uma tecnologia usada e só foi aperfeiçoando um pouco, mas até hoje é uma grande forma de meio de processo de fundição. E eu não queria criar um molde, eu queria a partir do que eu tinha disposto, que era essa paisagem, né? Daí teve questões, como executar na paisagem, ou o que me interessava, na verdade, é o fenômeno, não discutir a paisagem, nem levantar questões sobre, e nem afirmar cada vez mais esse clichê do Nordeste como seco e miserável e tal, não é essas minhas preocupações. Eu, como artista, sou um escultor, cada vez mais tenho trabalhado, pensado a escultura, e só queria usar esse referencial dessa paisagem, esse fenômeno, como matriz para o trabalho, né? Não como muleta conceitual para tentar sustentar a obra a partir daí. E um vídeo que foi interessante, que eu tinha feito esse vídeo em 2011, que é uma ação super simples, que eu reproduzo meus pés em argila e depois venho e piso sobre ele, né, num lamaçal. E eu queria refazer esse vídeo nesse contexto aqui, em função da questão da extração, da argila, de toda essa produção de cerâmica aqui da cidade. Daí o vídeo foi realizado com a argila da cidade e no local onde é extraído a argila, né, que chama de jazidas de cerâmica, assim. Então foi bem interessante. E esse vídeo eu quero levantar, enfim, dessas questões. A primeira vez que eu realizei ele foi num contexto muito assim, afetivo, quando eu realizei a motivação inicial. Agora está sendo uma questão mais... Foi bom ter ficado um período, eu estou ficando em torno de 20 dias aqui no Alto do Moura, né? Então, assim, ter contato com essa produção em série, com a família que os filhos reproduzem uma coisa que o pai deixou, mas que não conseguem ter uma ação criativa, né, de continuidade de um trabalho, até que ponto, né, isso é uma coisa boa ou não, enfim. Mas são curiosidades que a gente vai percebendo, né? E, igual me comentou que, tu perguntar o preço de uma obra, de um filho, de um mestre, custa tanto. Ele pensou, se eu te pagar, né, o triplo do valor, tu consegue fazer uma obra tua, né? Que não seja uma mera reprodução do que o teu pai fez, assim, tipo, talvez falte um pouco essa essa atitude, né, de apagamento de uma memória e dar uma continuidade na coisa, né? Não ficar só preso num referencial, numa matriz, né? E o terceiro trabalho, que é esse painel, foi muito do meu processo mesmo. Aí foi uma coisa que surgiu aqui, né? A partir de
do que eu me deparei, que foi esse resíduo do telhado. Eu venho da pintura, sempre trabalhei muito com a questão matérica, me interessa muito a matéria, a memória impregnada que esse material me trouxe. E a questão da água, né, que está diretamente ligada à questão da cerâmica. E a montagem foi bem interessante, assim, porque, claro, a escultura é o trabalho que eu preciso dar segmento, assim, isso foi só um experimento, fazer um trabalho que precisa, eu curti muito o resultado, preciso dar desenvolvimento nisso, e eu acho que ele precisa de escala, né, um trabalho que tem que ter uma dimensão mesmo enorme, assim, que eu não consegui aqui por uma questão de tempo e logística, e enfim, também não era, aqui eu não vim em 20 dias para resolver um trabalho que eu posso desenvolver em alguns anos, né, era só para realmente experimentar. Mas eu queria apresentar ele, né, e como dialogar com isso, que veio espontaneamente assim, o painel, e depois me criou uma dificuldade que era como resolver e criar um diálogo, né, com essas três coisas, uma escultura em alumínio, um vídeo, um painel com um resíduo que eu encontrei aqui. Mas acho que na montagem eu consegui um resultado satisfatório, assim, criou um sistema, né, a escultura que tem uma forma que vem da referência da argila que está no vídeo, que naturalmente aqui tem uma coisa orgânica que dialoga diretamente com isso. E ao mesmo tempo, se não quiser fazer relação nenhuma, não tem necessidade, eu acho que cada trabalho tem uma potência isoladamente. E foi isso, foi um belo laboratório de processo de trabalho, assim. Desacomodei totalmente assim dos meus vícios de produção e me permitir a experimentar. E daqui eu acho que vai realmente rolar bastante coisa, né? O vídeo, tenho outras ideias de desenvolvimento de outros vídeos e essa ideia também eu fiz um contexto, fiz aqui, já pensei, por exemplo, desenvolver ele na Transamazônica, a mesma ação, mas muda, pelo menos para mim, né? Muda as questões que motivam ele, muda o tom do solo onde ele é instalado, onde ele acontece, muda tudo, né? Apesar de se repetir a mesma ação, mas ela está sempre... E é como se fosse um certo apagamento da minha própria ação, né? Que apaga o piso sobre meus pés, refaço ele novamente, esse apagamento constante e recomeço e tal. Estou entusiasmado em continuar, assim. Foi bem legal a experiência. E o trabalho... Eu gosto de uma coisa muito matérica, mas sempre gostei muito da memória, da matéria, a impregnância de tempo que tem naquela matéria e tal, e essas apropriações que eu sempre fiz. E ele me pareceu um alumínio, o óleo do metal mais asséptico assim, que eu já tinha trabalhado, né? E era um desafio também isso, assim. Por exemplo, o ferro oxida, ele vai manchar, vai criar textura, o cobre oxida, né? O latão vai ter uma oxidação mais rápida e já tem uma cor, né? Não sei, o alumínio é completamente, aparentemente asséptico, né, quando eu vim trabalhar. Claro que quando eu fiz eu vi que não é isso, que o trabalho, pelo contrário, esse brilho dá uma nobreza para o lugar de onde ele foi retirado, né. Eu achei que também isso ficou bem bonito, assim. Eu experimentei com ele, mas eu gostaria de experimentar com outro, mas eu não quero mais outro metal. Eu só quero trabalhar mesmo com... Eu gostei bastante desse suave brilho que ele tem. E o alumínio tem uma lenta oxidação, que não cria crosta, mas ele dá ele vai perder o brilho, né? Vai apagando esse brilho que ele tem no momento. E é isso. Massa. Obrigada. Obrigado. Foi massa. Valeu. Obrigadão. Muito bom.